Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Eu quero orar por você, para nós fecharmos o nosso devocional com a oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aqui nós vamos entender, naqueles momentos onde nós não conseguimos orar, o que acontece com a nossa oração. Sabe, quando as coisas apertam, quando você não tem palavras para orar, e que às vezes o que vai sair de você é no máximo um choro, uma dor, assim, um lamento tão intenso. Hoje você vai entender o que acontece nesse momento, como que Deus age em seu favor. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, vamos ler juntos a palavra de Deus e receber edificação, consolo e exortação da parte de Deus. Então, vamos ao texto. Assim está escrito, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus faz. Ele nos guarda até mesmo quando nós não conseguimos orar. O Espírito Santo intercede por nós. Ele ora por nós. Isso é maravilhoso, porque nós percebemos o cuidado de Deus, o zelo, o favor de Deus por nós, porque há momentos da nossa vida que as coisas se tomam uma proporção que nós dizemos assim, não dou conta mais, não sei mais o que fazer. É uma luta, é uma dor, uma perda, é um momento de angústia intenso que nós atravessamos, e nós podemos contar com a ação do Espírito Santo. Imagina isso, nós não estamos falando de uma coisa pequena, nós estamos falando de algo grandioso, onde o próprio Deus se coloca no seu lugar, intercedendo por você. E isso é poderoso, porque aqui o texto fala que o Espírito Santo, ele conhece a plena vontade de Deus. E talvez essa seja a oração mais eficaz, mais importante, mais poderosa que nós podemos receber. E é justamente naqueles momentos onde nos faltam as palavras, onde nos falta o que dizer. Eu já passei alguns momentos assim, e eu lembro de uma oportunidade onde eu estava tão angustiado, passando por um aperto tão grande que eu não sabia o que fazer. A única palavra que saía da minha boca era: Deus, eu confio no Senhor. Eu repetia isso: Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu confio no Senhor. Eu não conseguia orar outra coisa, a não ser fazer essa declaração de fé. E naquele momento eu não tenho qualquer dúvida de que o Espírito Santo estava transformando aquele lamento, aquela falta de palavras minhas, em oração diante de Deus. O cuidado de Deus por nós ultrapassa a nossa compreensão. Foge da lógica humana, foge da nossa capacidade de tentarmos entender, porque é assim que Deus é conosco. Ele é sobrenatural, é além da nossa lógica humana, porque seria, da nossa parte, uma situação incapaz de nós lidarmos com ela. Como que nós poderíamos lidar com uma situação onde tudo dependesse da nossa oração e nós não conseguíssemos orar? O que faríamos? Porque há momentos em que nós estamos sozinhos, há momentos em que nós não temos um irmão, uma irmã, nós não temos um familiar, não temos uma pessoa que compartilha da mesma fé que a gente compartilha para poder orar por nós. E esse é o grande desafio da caminhada cristã. Há os momentos de solidão, mas nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo sempre está conosco. Jesus, ele nos dá uma promessa. Ele fala que estaria conosco todos os dias na nossa vida até a consumação dos séculos. E essa promessa o Senhor cumpre, porque Ele
vem habitar em nós. E isso é grandioso. Eu costumo dizer que, não de mim mesmo, mas do que eu aprendi, né, na caminhada de fé com outros líderes, outros pastores, pessoas que me ensinaram, que talvez essa seja a maior ação de Deus em favor do homem, quando Ele mesmo resolve habitar em nós. Nós estamos mais próximos de Deus do que você possa imaginar. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando Ele se torna Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder, não é uma luz, não é uma simples manifestação de Deus. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus que deseja e habita em nós. É o próprio Deus. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós e que nos conduz à direção de Cristo. O Espírito Santo nos leva até Cristo. Cristo nos apresenta o Espírito Santo. Lá no Evangelho segundo João tem uma palavra tão poderosa que Jesus diz, ele fala assim, eu estou indo, mas enviarei outro Consolador, ou seja, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece, e é o Espírito Santo. Isso é tremendo, isso nos consola, isso nos fortalece, isso nos leva além na nossa caminhada. Então, se hoje você está experimentando esse momento, sabe, de angústia, e acha que não consegue orar, acha que as suas orações elas não estão passando do teto, eu quero dizer para você uma notícia muito boa. A sua oração não precisa passar do teto, ela precisa apenas alcançar o Deus que habita dentro de você. E esse é o ponto-chave. Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, você tem esse lugar de encontro com Deus, porque Ele decidiu fazer dessa forma. E te digo ainda, se hoje você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, e eu não estou falando de fazer parte de uma religião. Tem pessoas que já estão dentro de uma religião cristã há muitos e muitos anos. Tem pessoas que acreditam que porque os pais são fiéis, são devotos, estão ali firmes na fé cristã, eles também vão estar como se fosse um tipo de herança, como se fosse uma transferência hereditária. Não, a fé ela não vem por hereditariedade, a fé ela não vem na sua genética, a fé é uma experiência pessoal e exclusiva entre você e Deus. É a fé, ela vem pela palavra de Deus e ela vem também quando nós temos esse encontro pessoal. Não dá para transferir para o outro a nossa experiência de salvação, a nossa experiência de encontro com Deus. Ela é única, ela é exclusiva. Então, se você ainda não fez a sua entrega a Cristo, hoje é o momento de você fazer isso. Abra o seu coração, confesse a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, de uma forma plena e consciente, sabendo que, nesse momento, tudo muda. O mundo espiritual muda, o seu espírito nasce de novo e você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E você passa a experimentar desse nível de relacionamento com Deus, onde Ele mesmo intercede por você com gemidos inexprimíveis, fazendo com que prevaleça na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor decidiu estar presente conosco e o Teu Espírito está aqui, habitando em nós. Que nesse dia o Senhor possa fazer uma aplicação dessa palavra na vida de todo aquele que está me ouvindo agora, que todo aquele que está comigo nesse momento de oração, que essas verdades elas sejam, Pai, aplicadas de uma forma determinante, definitiva e impactante na vida dessa pessoa, para que ela nunca mais, Pai, se sinta sozinha, desamparada, abandonada, esquecida, mas que ela saiba que o Senhor é um Deus sempre presente. Pai querido, tira todo engano, todo sofisma da mente, tira, Pai, todo padrão de pensamento errado e alinha cada coração aqui com a Tua vontade, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, curta esse vídeo. Cada uma dessas ações faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E te convido, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva.
venha fazer parte dele. Vai ser uma bênção ter você comigo aqui nessa caminhada. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.